Vamos aí a mais uma. Me dá só um retorno do áudio. Como é que tá, Karina? Tá Para legal? mim tá ótimo. Tá Vamos ótimo. ver para nossa audiência aí. Eu pedi para que eles mandassem um joinha para a gente ter certeza, né? Vamos começar aqui o nosso projeto de entrevistas, né? Que nós começamos aí já há um mês e estamos agora entrando já no segundo mês, falando sempre sobre o comportamento humano, a relação do comportamento humano com as mais diversas atividades, né? E de que forma, através desse debate, a gente pode chegar a conclusões, chegar ao denominador, como até a questão filosófica também, né? De discutir sobre as diferentes visões para que a gente possa sair aí empoderado com uma visão mais específica de cada uma das coisas. E hoje eu trouxe aqui para vocês uma reflexão sobre uma questão de Jung, que eu postei no Stories, e eu vou postar novamente quando terminar a live. Uma questão que ele levantou no final da carreira dele, ainda, né, no século passado, e é muito atual. E eu trouxe para a gente poder pensar um pouco e refletir aí sobre todas essas questões. Ele colocou, e de uma forma muito angustiada, inclusive nesse vídeo, vocês vão perceber depois, que o ser humano teria que dar uma importância maior ao estudo da psique humana. Porque a coisa que mais coloca em risco o próprio ser humano é a psique e o comportamento dele. Isso ele falou no final do século passado. Então, nos remete, nos leva, nos traz aos dias de hoje, dentro de uma condição aí que nós estamos, né, com guerra da Ucrânia, com a questão de Israel, o Oriente Médio de um modo geral. Eu estava vendo uma atualização ontem, são mais de 180 conflitos no mundo. Então o conflito, né, ele passou a ser confronto. Né? Na verdade, o Cortella fala que tem uma diferença entre conflito e confronto, que eu acho muito interessante, porque o conflito ele circula no campo das ideias. Então, até onde você permite socializar. O confronto, ele traz uma conotação de guerra. E até um hábito que nós temos aqui no Brasil é de falar uma frase que é: eu vou acabar com ele. Quando tem uma discussão, uma coisa, eu vou acabar. Esse contexto de acabar remete a gente a uma questão de eliminar, de botar fim, de não querer que o contraponto exista, que é muito preocupante, que traz a ideia de confronto, uma ideia de guerra. Então, assim, o que nós estamos tendo hoje é o confronto, né? Assim, vários confrontos onde a intenção deixa de ser uma mera discussão de ideias, como nós estamos fazendo aqui hoje, e muitas vezes nossas ideias podem ser divergentes, para um contexto de confronto, onde a minha ideia tem que sobrepor de uma forma que ela elimine a ideia do outro. E isso realmente é uma coisa que preocupa, eu acho que é isso que traz. E é isso que Jung remetia no final do século passado, a preocupação da psique. Reparem no vídeo, a expressão é uma expressão angustiada, no sentido de que é preciso que ele, já no final da vida, que deem atenção a isso. Porque o maior risco para a humanidade é o próprio ser humano. Esse é o contexto que ele trouxe, sabe? E eu acho que nós não demos. E aí você vê a nossa evolução, quando a gente percebe historicamente, a gente vê no século XIX um divórcio muito grande do pensamento humano, da filosofia, da religião, com a ciência e tecnologia. Principalmente com o evento do Homem à Lua, né, isso trouxe uma sensação de que não é mais necessário. A gente resolve tudo pela questão da tecnologia, da ciência e da tecnologia. O que, na verdade, hoje em dia a gente viu que não acontece. Isso aconteceu na própria medicina, quando ainda no século XX surgiram alguns medicamentos para comportamento e para tratamento das psíquicas que prometiam, naquele momento, resolver todos os problemas. Né? A expectativa não prometia, a expectativa era essa. E mesmo com as medicações, a gente percebe hoje que o comportamento é gatilho. Ele não foi, não extinguiu-se a psiquiatria, a psicologia, nada disso. Ela tornou pelo contrário.
muito mais importante. Então, quando você faz esse remédio, esse histórico que você traz, século XIX, XX, do contexto aí do comportamento humano, a gente percebe que Jung estava certo na preocupação dele. E nos remete hoje a uma situação, né, que foi de encontro muito ao Covid-19, onde todo mundo parou para pensar. Parou, pensou, né, e o resultado que saiu depois disso, eu não sei se foi assim melhor, sabe? Pelo que nós estamos vendo. Então a gente percebe hoje uma explosão de casos de problemas psíquicos e outras questões aí associadas à psique, ao comportamento, que era a preocupação de Jung lá atrás. Então acho que nunca é tarde para parar e para refletir. Eu acho que a gente tem que pensar. Existem recursos naturais no mundo para que todo mundo viva bem. Alguma coisa houve nessa evolução onde a gente consegue chegar em outros planetas, né? Tem sonda em Marte, a guerra hoje nas estrelas começa a se ter uma corrida aí, armamentista, né? Até já se pensando em destruir satélites, etc. E assim, isso foi para esse lado por conta da tecnologia. Mas o que evoluiu o homem enquanto humanidade, quanto princípio de humanidade, que humanidade significa uma unidade. Então são coisas que a gente tem que pensar para a gente e entender que, no final das contas, né, como nós fazemos parte dessa unidade, o mais importante para você, para mim, para eu, tu, ele, nós, vós, eles, é estar com a nossa condição psíquica em dia, para que a gente possa estar aqui discutindo e estar fazendo de forma saudável esse crescimento desse contexto, dessa condição aí humanitária. Né? Então, eu acho que essa reflexão que a gente trouxe para hoje, né? Para poder a gente discutir, levantar um pouquinho, e um convidado que é do setor do agronegócio, CEO Renato, ele trabalha com laboratório de solo, uma entrevista muito bacana, né? Porque remete a gente a um tipo de negócio, a um tipo de atividade que puxa hoje a economia de todo o país. Ao mesmo tempo, por alguns, é muito criticado. Então, essa entrevista é muito bacana, que vai nos levar no coração do agronegócio, em Sorriso, Mato Grosso, onde a gente vai poder conversar e bater um papo aqui com o Renato sobre justamente essa questão, né, que era uma coisa que a gente passou por outras áreas de atividade, hoje chegou o agronegócio. Quais são as aflições do homem do agronegócio? Quais são os medos, as tendências, como ele lidar, porque remete a gente, né, o campo sempre foi um lugar tranquilo, e remete para nós todos uma condição de tranquilidade. Mas com essa reviravolta, com esse peso que tem ser a parte da economia que sustenta o país, como isso está hoje? Como está essa relação de empreender, de exportar, de participar desses processos todos que são realmente hoje uma tônica no nosso país? Para isso a gente vai trazer o nosso convidado aqui, o Renato, e vai bater um papo aqui com o Renato para falar essas questões do agronegócio e como funciona, como está Sorriso, né? Falar um pouquinho da gente, como é a cidade, o funcionamento, e bater esse papo por aí super agradável. Boa noite, Renato. Boa noite. Boa noite, Karina. Boa noite, Carlos. Gratidão por você ter aceito o convite. Obrigado pelo convite. Ficou à disposição para a gente fazer um bom bate-papo. Prazer estar com você, Renato, aqui na nossa sala de visitas, né? Explicando aí para quem está nos assistindo hoje, né? Aqui é um intuito, a gente está falando sobre comportamento humano nas mais diversas áreas da sociedade, entendendo um pouquinho o que está acontecendo conosco, né? E como sempre foi, a principal solução da psique humana é o diálogo, é a conversa, é o entendimento. A gente fez essa breve introdução, né? A gente falou sobre isso. E hoje chegou a hora de a gente estar falando aqui sobre o agronegócio. A gente está falando com o Renato aqui, no coração do agronegócio em Sorriso. E é um prazer estar aqui. A nossa intenção é compilar esses vídeos posteriormente, vamos divulgar no YouTube. Tá? Então a intenção é estar fazendo essa gravação hoje e levar isso para que a gente possa também servir como matéria-prima para que essas diferentes formas de pensar possam congruir e voltar para dar soluções assim que sejam realmente efetivas para a nossa saúde emocional, para
nosso controle, porque uma coisa é você empreender, e é um sonho de muita gente, né? Outra coisa é chegar lá e depois que chegar, chegar bem, né? Com saúde emocional. Então, a intenção é justamente a gente bater esse papo. Perfeito, Carlos. Boa noite. Obrigado pelo convite. Karina, obrigado pelo convite. Uma honra estar aqui. Bom, eu sou Renato, estou como CEO do Laboratório Solos e Plantas atualmente. A empresa tem 10 anos no mercado. Começamos com nossa primeira unidade aqui em Sorriso, Mato Grosso, e expandimos para o Brasil. Hoje contamos com 6 unidades pelo Brasil, 2 no Mato Grosso, em Sorriso e Água Boa, uma no Pará, em Paragominas, uma em Luiz Eduardo Magalhães, na Bahia, uma em Rio Verde, Goiás, e uma em Assis, São Paulo. A gente trabalha com análises agronômicas, solo, folha, fertilizantes, sementes, nematologia, e a gente traz isso como um dos trabalhos indispensáveis para a agricultura, porque a gente gera informação para que a decisão seja tomada. E aí, com isso, a gente fez a expansão para estar nas principais regiões produtoras, que é onde o agro acontece de verdade. E como que é a cidade de Sorriso, assim? Estou um pouquinho curiosa. Como que é a qualidade de vida? Sorriso é uma cidade apaixonante. Eu sou maravilhado com isso aqui. É uma cidade que me acolheu muito bem. Eu gosto muito do Mato Grosso e, coincidentemente, eu morava na Rua Mato Grosso, em Assis, São Paulo, que eu sou natural de Assis, São Paulo. Eu morava na Rua Mato Grosso e eu vim para morar em Sorriso, no Mato Grosso, e a primeira casa que eu morei era também na Rua Mato Grosso, aqui em Sorriso. Então, o Mato Grosso estava predestinado na minha vida. Eu só não tinha ligado os pontos ainda. Sorriso é uma cidade que tem um crescimento na casa de 10% ao ano. Em 2013, quando eu cheguei aqui, a cidade tinha 60 mil habitantes. Hoje, em 2024, ela está com 130 mil habitantes. O eixo da 163 entre Nova Mutum, Lucas do Rio Verde, Sorriso e Sinop é uma realidade um pouco a par do que gira no restante do país. Nós temos aqui uma pungência devido à atividade agrícola e devido à atividade agrícola estar dispersa em pequenos, médios e grandes produtores. Isso faz com que a cadeia econômica ela gire e que todo mundo possa participar do montante de recursos que é gerado. É uma cidade que tem muitas oportunidades para quem quer trabalhar, para quem tem vontade. Aqui não falta serviço. Eu queria saber o seguinte, Renato. Você falou das atividades econômicas, só para a gente ilustrar um pouquinho para quem está nos ouvindo daqui, quais são as principais atividades econômicas aí de Sorriso? A principal atividade é a atividade agrícola. Tá? E aí, tudo que permeia a atividade agrícola, desde o plantio ao comércio de máquinas, aos serviços relacionados à parte de agricultura, às consultorias, tudo que permeia a atividade agrícola, né, a parte de insumos, principalmente, e automaticamente isso acaba derivando toda a parte de vestuário, a parte de saúde. Você acaba tendo uma demanda muito grande da parte de estética também, que a gente acaba tendo um certo fluxo econômico na cidade que permite esses tratamentos nessa linha. É uma cidade muito pujante. Sorriso é uma cidade pequena, considerada pequena, 130 mil habitantes, mas é uma cidade muito gostosa de se viver. Eu sou muito apaixonado por essa cidade e encontrei meu lugar. Aqui a gente tem atividade de todas as atividades e o melhor, tem espaço para todas as outras atividades também. Que ainda a concorrência aqui ela é pequena, né? Isso a gente acaba tendo, isso acaba gerando um pouco de um custo um pouco mais elevado. Então tem espaço para a gente trabalhar aqui muito ainda. Vamos falar um pouquinho agora, Renato, sobre a questão que eu acho que é a nossa tônica principal, agora que a pessoa já conhece um pouquinho, né, da atividade aí de vocês, da cidade. A saúde emocional do homem do campo. Eu não sei se eu posso usar esse termo, mas eu acho assim, é uma coisa que remete um pouco também à minha infância. Eu também sou de uma área aqui rural, apesar de ser Rio de Janeiro, né? Não ter essa noção, mas é uma área interior do estado, onde eu também cresci muito próximo da realidade, uma realidade que era mais rural do que urbana. Mas assim, isso me remete a uma coisa que a gente tinha uma diferença muito grande das duas relações.
De uns 15 anos para cá, 20 anos, isso perdeu essa referência, né? Porque o empreendedorismo entrou pesado nas regiões do que a gente chama de campo, né? E aí você passa a conviver com duas realidades. Uma realidade das obrigações e das tensões de uma grande cidade, que acaba entrando nessa necessidade, né, de uma capital, por exemplo. Ela vem via internet, das mais diversas cobranças, mas ao mesmo tempo ainda com um perfil diferente geograficamente, né? Isso me remete até a uma questão que eu me lembro, tem uma história que você deve conhecer, várias pessoas conhecem, né? Que remete que a pessoa vai empreender, trabalha a vida inteira, e ela, depois do final da vida, juntou o dinheiro, ela vai num sítio para comprar o sítio e explicar por quê, né? Olha, eu trabalhei a minha vida inteira para viver isso aqui. Aí a pessoa que estava lá responde, olha, mas eu não trabalhei, não, eu sempre vivi aqui. Tipo assim, não precisei de fazer a volta que você fez para ter tudo isso que eu tenho. Uma referência que eu digo assim, que nos passava, que a questão do campo e a questão é uma vida muito tranquila, né? E agora com essa realidade de compromissos que chegam, né, de empreender, como fica a relação, e aí você está mais próximo disso, né? Como é a angústia hoje, né, das pessoas que estão envolvidas diretamente com o negócio do agro, quais são os principais impactos aí emocionais que circulam aí na rotina, no dia a dia? Ah, acho que uma palavra para descrever o produtor rural é resiliência. Porque você pensa numa pessoa, num profissional que toma pancada. Porque a atividade ela é muito arriscada, né? O investimento é muito alto, nós não controlamos as condições climáticas. Então, o produtor, além de uma saúde emocional de ferro, ele tem que ter um coração muito forte, porque a gente passa por uma realidade, como aconteceu nessa última safra de soja, onde nós não tivemos umas chuvas regulares e quem antecipou o plantio acabou perdendo e acabou perdendo muito, né, por conta de colheitas que não ficaram a contento. E para você administrar prejuízos tamanhos e não enlouquecer, você tem que estar com a cabeça muito segura, né, e com o coração bom também. Então, o produtor rural, ele começou a ter um pouco mais de notoriedade dos últimos anos para cá. Sempre foi uma atividade muito difícil, pouco valorizada, um pouco da abertura do mercado, e aí a gente entra na dinâmica da China, que teve um consumo muito alto em relação dos grãos, que fez com que a gente tivesse essa demanda e os preços elevados. O mercado está se estabilizando novamente, então a gente viu que os preços que subiram agora estão voltando, e aí já passa a mexer com toda a dinâmica do mercado como um todo, de readequação de operação, de precificação, de compra. E o produtor hoje, ele precisa ser um empresário. Aquela imagem que ele tinha daquele produtor com uma enxada na mão, lá no campo, arando a terra, aquilo não existe mais. Aquilo não tem condições de existir mais. A agricultura, como qualquer outra atividade comercial, ela exige profissionalismo. Ela exige critério, ela exige conhecimento aplicado, ela exige um bom manejo, amor pelo que você faz, para que você possa ter bons resultados. Então, a agricultura ela se tornou uma atividade hoje muito complexa, porém com uma quantidade de ciência aplicada muito grande. Então, nós conseguimos saber o que estamos fazendo e para onde vamos. E, rezando bastante, o clima ajuda e tudo acontece. E a gente acaba tendo esse contexto de uma série de somatória de fatores para que consigamos ter um benefício como um todo. Mas o agricultor, ele tem uma cabeça e um coração de ferro, cara, porque são dificuldades diárias muito grandes. E eu confesso para você que eu não sei se eu aguentaria as emoções de ser produtor, porque é muita emoção, realmente é muita emoção.
pelo que você coloca, né, o risco é muito alto, né? Muito alto. Toda atividade que você trabalha com risco alto é como se fosse uma analogia aqui completamente de lados opostos, mas da bolsa de valores, né? Aí você vai investir em ações, mesmo o risco muito semelhante, porque o clímax lá é incontrolável, né? Então, se você trabalha com um fator de cenário que é incontrolável, que é clima. Então, isso aí com certeza cria uma expectativa e uma perspectiva, inclusive, mesmo que, estou pensando aqui, corra tudo certo, Uhum. ainda assim vai ter um tempo de expectativa que vai gerar um estresse É, inevitável, né, é. ao produtor, até que Mas tem uma outra questão dentro disso, que é uma dicotomia que a gente tem, assim, hoje, da impressão sobre o agronegócio, né? Aqui para gente, pelo menos me passa essa impressão que eu tenho, é o setor que puxa a economia do Brasil, né? O setor que hoje salva a pátria, na verdade, há alguns anos, né? Porque Uhum. consegue fazer com que o PIB né, mantenha o país equilibrado. Mas tem pessoas, tem um outro lado, que é um lado que associa muito com o ambiental, que não tem essa mesma percepção. Né? Então, essa questão também eu acho que deve ser um fator de estresse, porque é uma percepção muitas vezes errônea, né, de como chega o produto. Que a impressão é que a gente quer que o produto chegue bonitinho, né? Você não vai lá no mercado para comprar um negócio que é mais ou menos. Mas para chegar bonito tem que passar por uma série de processos, não é isso, Renato? Claro, Porque aí claro. Uma série de processos, uma série de cuidados. é, a parte ambiental, hoje, né, o Mato Grosso tem 70% da sua área de reserva natural sem ser desmatada. Mato Grosso é um dos estados que mais protege, mais preserva hoje em relação à agricultura como um todo. Ah, bom, nós estamos sentados em cadeiras, né? Que são feitas de madeira. E essa madeira veio de uma árvore que precisou ser cortada. A gente quer o luxo, a gente quer o conforto, mas a gente não quer fazer o trabalho sujo, pode-se dizer assim, né? Pensando numa linguagem um pouco mais pesada. Porque a atividade agrícola, a própria atividade madeireira como um todo, se ela não existisse, né, boa parte das nossas infraestruturas hoje elas não seriam atendidas. E dentre a produção de alimentos como um todo, existe a lavoura, a produção de grande escala, que são os grãos, principalmente a parte de soja, milho, algodão, girassol, gergelim. E existe a produção de frutas também, que também é necessário que você tenha cuidados. Esses cuidados são desde a fertilização, desde o cuidado com insetos, com fungos, com bactérias, que vão fazer com que você tenha frutos degradados. E você trabalhar com práticas para você proteger o fruto, que vai garantir um fruto de qualidade e bonito para estar na prateleira do supermercado, são práticas necessárias para que a gente tenha um produto bom e bonito. Porque o produto bom e feio, ele não vende. E aí, Carlos, eu faço uma observação que todo insumo, todo herbicida ou todo inseticida que é aplicado, é sempre aplicado a dose necessária ou mínima necessária para que a gente tenha um controle do contexto. Por quê? Se eu não fizer isso, eu não vou ter uma produção que vai me trazer renda e eu também não vou conseguir entregar um produto que você vai comprar depois no mercado. Então, e além do que, é caro. É caro a aplicação, é caro os produtos. Então, o produtor, o que ele puder economizar, ele vai economizar para que ele tenha um custo-benefício melhor, ele consiga entregar um produto com uma margem para ele maior e melhor. Então, nós temos esse contexto que os defensivos agrícolas, porque é um erro gigante falar agrotóxico, tá? Mas os defensivos agrícolas, porque eles defendem a nossa produção, ele defende nosso produto, nosso fruto, nosso grão, porque isso vai virar o quê?
alimento. Isso vai virar proteína para que a gente possa produzir, que vai alimentar porco, galinha, boi. Então, o que a gente trabalha com a parte de defensivo é o mínimo necessário para que a gente possa ter uma produção a contento para que a gente possa ter os produtos no mercado. Então, quando você escuta a mídia toda falando de agrotóxico, a impressão que a gente quer acabar com tudo, mas quem que ganha quando um- uma tendência de acabar com tudo? Quem que ganha com isso? Ninguém. Quem mais preserva nesse país é o produtor rural. Então, isso traz para a gente uma preocupação, porque é uma base comportamental de não entender o processo como um todo. Então, a gente tem que entender o processo, o funcionamento do processo, para poder fazer um juízo de valor sobre ele. E aí, Claro. o juízo de valor que está sendo feito é baseado em flashes ou em determinados comentários. Então, por exemplo, como médico, eu vi uma reportagem ontem que eu fiquei, é alarmante. Somente 60% da população tem saneamento básico hoje no Brasil. Os outros 40% não têm. Então, assim, isso, gerar riqueza para resolver esse problema, deveria ser o prioritário, né? Então, assim, mas para isso precisa de recurso. Então, assim, se você está produzindo, você tem aonde está gerando recurso, esses recursos deveriam atingir as coisas prioritárias. Isso sim mata de verdade, né? Tem um monte de gente morrendo nas capitais, uma era, assim, uma desconexão de eras, né? Onde você tem um prédio que tem energia elétrica, fazenda solar, Wi-Fi, 5G, a 500 metros, uma favela que o indivíduo não tem luz, muitas vezes não tem água e não tem saneamento básico. Então, assim, é uma dicotomia, a gente vai para uma dicotomia que a gente não consegue parar para fazer o que você fez aí, de falar, olha, vamos ver onde a gente chegou até aqui, e o mais importante, existe um meio termo entre as coisas. Esse meio termo é importante, olha, a gente vai produzir, vamos produzir de forma sustentável? De que forma a gente pode criar formas, né? E não criar rótulos que muitas vezes atrapalha, e aí entra no nosso assunto, atrapalha muitas vezes até a parte emocional, né? Em termos de valorização, de entendimento daquilo que eu estou fazendo, por um conceito que é assim, absolutamente genérico, não é isso, Renato? Claro, claro. E, Carlos, eu não entendo por que as pessoas ainda moram em São Paulo, rapaz. Sabe, porque eu tive numa discussão recente, entendendo um pouco, porque o Mato Grosso tem tudo, só não tem gente. Né? Nós somos um estado que tem, em extensão territorial, cabe 4 estados de São Paulo dentro, e a população do Mato Grosso ela está em torno de 3,2 milhões de habitantes, população do estado do Mato Grosso, em 3,2 milhões de habitantes, sendo que a população da cidade de São Paulo, a população da cidade de São Paulo é 12. Rapaz, os 5 minutos para ir e vir em qualquer lugar, isso tem um valor tremendo, 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 tremendo. E Mato Grosso ele traz para a gente uma qualidade de vida, de deslocamento. A gente não perde tempo em trânsito, sabe? A gente não tem poluição no que o que tem nos grandes centros. E poxa, a gente tem muito para desenvolver. A gente só não desenvolve mais porque nós temos o limitante chamado pessoas, que faltam pessoas no estado. E aí não só Mato Grosso, mas Mato Grosso, Rondônia, Goiás, Tocantins, Bahia. As regiões produtoras, elas são regiões muito ricas. Elas conseguem é, é, partilhar muito riqueza. E falta pessoas. Pessoas querem ficar num grande centro que ainda não entendi qual o motivo, razão, circunstâncias que fazem com que elas tenham esse apelo, esse desejo tão voraz de ter que estar num grande centro. É interessante, eu não sabia, eu sabia de um modo geral, né, da distribuição aí da densidade, mas que com esses dados que você colocou, realmente eu não sabia. Acho que a falta aí também um pouco de ou informação ou política pública, de repente, para estímulo, não, Renato? Para, de repente, trazer essas pessoas, ou eu não sei qual o tipo de mão de obra, mas deva ser, não é ir gente, né? É ir mão de obra especializada onde precisa, não é isso?
Também, mas toda mão de obra é bem-vinda, né? Eu sou paulista e eu posso falar mal de paulista, né? Porque eu sou paulista. Então, eu consigo ter essa liberdade poética para meter o pau nos paulistas. Que a gente, quando no estado de São Paulo, a gente acredita que a gente tem uma autossuficiência e essa autossuficiência traz para a gente um certo conformismo de que a gente está no principal estado da federação, de fato, está. Só que tudo que eu preciso está ali. E, de fato, você tem tudo que precisa, só que o a mais você só vai conseguir fora do estado de São Paulo. As oportunidades estão fora do estado de São Paulo. A gente cresceu, na verdade, né, vendo isso, né, e ouvindo essa retórica, na verdade, que era o eixo, né, Rio-São Paulo, as pessoas vindo procurar a oportunidade nesse grande eixo. Mas até a capacidade de um povo interpretar o que está acontecendo, né, de entender toda essa questão, eu acho que passa muito aí por essa consciência da educação básica, filosófica. Então, esse tempo, esse retardo e de entendimento, isso não é mais a realidade, isso ele é muito influenciado ainda por flashes de mídia e que, né, a gente não consegue, para alguns de nós, de repente seja aí 5% da população, temos acesso a esse discernimento e a condição de ter o discernimento. Mas a grande maioria, a informação não chega ainda desse modo, né? Ou não tem o acesso mesmo até cultural e educacional, que deveria ser importante para, olha, não é mais assim, as coisas mudaram, né? As coisas têm outra dinâmica. Sabe, Renato, isso me preocupa muito, porque essa dissociação da velocidade tecnológica que a gente vai, e de entendimento, de capacitação, como eu falei hoje, a gente está aí, né, com 5G, que deve ser aí uma evolução em máquinas e equipamentos. Até na própria medicina, o colega está aí, e em cirurgias, em procedimentos, deve ser realmente um... A gente tem a inteligência artificial chegando com força, e ao mesmo tempo, não temos nessa base, a base de percepção da nossa população, base profissional, para ter o discernimento para acompanhar. Para onde vai nos levar isso? A preocupação, acho que a minha preocupação hoje, a preocupação de Jung lá atrás, quando eu abri, é de que a gente tinha que estar focado, igual nós estamos fazendo hoje, de debater, discutir, entender e levar essa informação para um entendimento do nosso comportamento, da nossa psique, porque o êxito é fruto de comportamento. Eu tenho que ter um entendimento cognitivo, que não é mais assim. Não adianta eu ir para São Paulo, eu ir parar, de repente, numa moradia precária, porque eu acho que São Paulo é onde estão as oportunidades, e a coisa já mudou faz tempo, né? Então, acho que isso falta ainda muito. Enquanto a gente estiver também nesse ambiente de dicotomia, isso impede também de nos ver a própria realidade desses fatos que você está colocando. Foi muito interessante. Para mim, inclusive, umas coisas que você trouxe aqui, realmente era muito distante ainda até da nossa realidade. Ele não chega, né? Não chega naturalmente. Se eu não for até aí buscar com você, não vai chegar pelas mais diversas mídias que nós temos hoje, né? Não é interessante chegar. Eles não querem que chegue. Por quê? Entendeu? É mais fácil controlar a massa com limitações, com, com, ó, você só pode até aqui, só pode até ali, então é mais fácil eu controlar quando eu não dou tanta opção de escolha, né? E nós fomos criados num padrão Globo, Rede Globo. Novelas das 6, das 7, das 9. Muitas das nossas famílias, inclusive a minha, foi moldada em cima das vidas conforme as histórias da novela elas eram transcorridas. E hoje nós estamos vendo essa mudança na audiência da televisão para as redes sociais. Nós estamos sendo massa de manobra, Carlos, e eu também me incluo nisso. Não,
não consegui ainda estar totalmente isento ou livre de pensamento, mas nós estamos aqui, ó. Pega a nossa cabeça aqui assim, vira para cá, vira para lá, que você olha que as redes sociais só aparece aquilo que você gosta de ver, e aquilo vai te prendendo e vai te trazendo, te tirando da realidade, da produção, do dia a dia, da sua experiência como um todo. Então, antes a Globo comandava a nossa vida, agora as redes sociais estão comandando a nossa vida, isso é perigosíssimo, perigosíssimo, porque cada vez mais a gente vai perder a nossa capacidade de pensar. A nossa capacidade de escolha, ela está comprometida. Porque hoje a gente é bombardeado conforme convém determinados segmentos que acabam aportando, investindo mais nas mídias como um todo, tanto para consumismo, quanto para comportamento, como para tendência. Então, para facilidades, né, poxa, uma das coisas que eu aprendi com o meu sogro, que é um dos grandes milagres da vida, na verdade, mas uma das grandes descobertas da vida é que a vaca não dá leite. Se você não tirar o leite da vaca, meu amigo, não vai ter leite. O que ele trouxe para mim com isso? Se você não trabalhar, meu querido, abraço, você não vai ter nada nessa vida. Então, nós temos esse contexto que hoje está se vendendo muita facilidade, Carlos, que não existe, Carlos. Quem trabalha não tem tempo para ganhar dinheiro. Só que se você não trabalhar, você não vai aprender nada nessa vida para que você no futuro possa gerenciar pessoas, abrir negócio, tocar alguma coisa do gênero. Então, você tem etapas preliminares a serem passadas, uma boa formação, uma boa experiência em áreas de serviço, áreas de vendas. Então, nunca foi tão fácil se despontar profissionalmente como nos dias de hoje, porque o nível baixou demais. A régua da capacitação profissional está muito baixa, porque as pessoas não aprendem mais, porque o acesso à informação está muito fácil. Automaticamente eu não preciso mais memorizar nada. Então, hoje, profissionais medianos são tidos como bons, porque não se tem mais profissionais bons. A gente está vivendo uma era diferente, diferente. E aí, como que a gente vai lidar com isso? Como que a nossa geração, década de 80, 70, está lidando com essa geração 2000? Cara, está dando um choque terrível de pensamento, de ideia, de prioridades, de resiliência. As pessoas não aguentam mais um não, choram, desesperam, então tá complicado, sabe? E aí entrando naquilo que a gente estava conversando sobre inteligência emocional, cara, tá difícil porque as pessoas estão terceirizando as suas responsabilidades para outras. A todo momento, as pessoas estão transferindo a vida delas, o sucesso delas para outras pessoas. E não é assim que funciona. E uma analogia, como que você acabou de dar um exemplo, trazendo isso para a própria medicina, a gente fala muito dos problemas de distúrbios, transtornos psíquicos e até índices de suicídio, que são alarmantes, mas em nenhum momento abre discussão para entender o porquê. E vai, na minha opinião, levar a origem daquilo que tudo que você falou aí para trás. Então, mas aí por que não se discute o debate? Por que então o resultado desse é hoje? O que começou a acontecer? E aí o índice de, falando de jovens e adolescentes, o que começou a acontecer há 20 anos atrás no comportamento que hoje está levando a essa preocupação assim imediata, que você falou, é um choque, é uma quebra entre eras e gerações, e que e muita gente está chegando agora não está sabendo lidar, como você falou, com não, lidar com a frustração, com as questões do dia a dia, né? Karina, você queria falar? Desculpa, eu te interrompi. Eu quero perguntar para ele sobre a espiritualidade, porque nós estamos falando de qualidade de vida, falamos aí dessa dopamina toda da rede social, e aí a espiritualidade,
ela é um pilar importante para o empreendedor? Óbvio que sim, mas assim, você exerce isso na sua vida? Ah, faz pouco tempo que eu aceitei Jesus Cristo como meu Senhor e meu Salvador, sabe? Não porque eu não queria, mas é porque eu não tinha entendimento do que era isso, né, como um todo. Sempre participei de grupo de jovens, sempre católico, aquele católico relaxado, e a missa de vez em quando, mas certa vez eu conversando com um amigo sobre espiritualidade, eu confundia muito a questão de espiritualidade com religião. E Muito comum. não necessariamente eles estão ligados, mas se complementam, né? Mas você pode ser uma pessoa muito espiritualizada pelo simples fato de você fazer o bem, você ter cuidado com as pessoas, você ter cuidado com a sua família, com os seus filhos, com a sua esposa, com os seus colegas de trabalho. Você está praticando o bem. E você praticar o bem, isso já te torna uma pessoa mais espiritualizada. Hoje eu tenho as minhas orações sagradas diárias, quando eu começo o dia, quando eu termino o dia. Aprendi também que você tem que ter cuidado com o que você pede para Deus, porque se você pede sabedoria, ele só te dá problema para você resolver, para você aprender a ficar sábio. Então você tem que ter cuidado com aquilo que você pede, porque geralmente vem, né? Então você pode ser um pouco mais assertivo na conversa com Deus. E quando você pede, ele te responde. Nós tivemos uma experiência fantástica que em 2022 nós fomos para Israel com o Thiago Brunet. Lá naquele momento nós fomos batizados no Rio Jordão. Aquilo foi uma experiência fantástica, maravilhosa. Trouxe para a gente, para mim, para minha esposa, uma leveza, uma ressignificação em relação à espiritualidade. E de lá para cá, eu comecei a ler a Bíblia, entendendo um pouco mais o livro, que é o nosso manual de vida, que ele fala para a gente, principalmente, ser justo e não ser bonzinho. Que o bonzinho só se fode, sabe? No contexto geral, bonzinho, ó. Então, a gente tem que ser justo com as coisas, né? E na Bíblia fala para você ser justo, não para você ser bonzinho. Então, é um contexto importante de frisar. E tem uma outra coisa que eu vi no seu Instagram, que vocês estão sempre assim atualizando certificações, né, do laboratório, de qualidade do laboratório. E aí eu tenho uma pergunta assim, para manter um bom ambiente de trabalho para todos os membros da equipe, vocês praticam uma liderança com segurança? Olha, nós tentamos ao máximo, sabe? Nós tentamos ao máximo. Existe as regras de operação por conta dos laboratórios, equipamentos de EPI que são necessários para que a gente possa trabalhar com os riscos minimizados. E o exercício da liderança, a constância da excelência em liderança é um desafio tremendo, porque somos seres humanos, tem dia que nós também não estamos tão bem, como a nossa equipe também, nossos trabalhadores também. Então, eu acho que você deixar claro isso com as pessoas, de que, olha, estamos aqui, o nosso objetivo em comum é daqui que nós tiramos o nosso sustento. Então, precisamos nos dedicar, precisamos ser assertivos no que a gente está fazendo para que o resultado ele seja o melhor possível, porque a gente trabalha para que o nosso cliente tenha uma informação correta. Então, essa liderança, ela é o desafio diário, porque ela não segue uma linha tão lógica. E nós temos, hoje, em todas as unidades, nós temos mais de 100 colaboradores. Então, cada um tem um jeito. Então, você tem que lidar com essas pessoas de uma forma a tentar entender um pouco eles automaticamente. Não dá sempre, mas você tenta. E aí, às vezes, você vai agradar um, às vezes nem tanto o outro, mas faz parte.
Doutor Carlos? São muitas variáveis de comportamento, de emoções. Sim, Tá e remetendo um pouco a essa questão empreendedor. que ele falou da espiritualidade, nós temos aí, na minha concepção, são três pilares muito importantes que nos deixam de pé. A religião, a espiritualidade, dentro dela, o contexto religioso, mesmo que o indivíduo seja ateu, mas aquele ateu que foi investigar tudo, olhou tudo, e no final, esse cara é um cara convicto. Esses são poucos, né? Mas, enfim, isso a gente respeita. Agora, se você não viu nada, é complicado. Então, assim, esse contexto, ele, como Jung até fala, você vai ter isso muito presente na sua vida, principalmente na segunda metade da vida. Vai vir muito forte para você esse contexto, porque, no final das contas, vai ser você com você mesmo. E essas questões vão vir muito fortes. Se você não trabalhou isso no passado, a gente vê as aflições ocorrendo, pessoas com aflições por conta dessa falta desse pilar que é importantíssimo eu, como cristão, considero. A família e o trabalho. A sua questão pessoal e a questão do trabalho. Com dois, você ainda consegue cambalear e ir andando. Mas quando falta um, aí você cai. Então, é importante ter os três, sabe? Porque em algum momento, todos nós vamos submeter a grandes desafios e provações pela vida, e a hora que cair, então, está fortalecido nesses pilares, nos traz um empoderamento, uma segurança de, como a gente conversou na última live, a questão não é se nós vamos ou não passar por grandes desafios, nós vamos. Inclusive, a gente está aqui para isso, isso é inevitável. A grande pergunta é como? Como eu vou estar quando os grandes desafios chegarem? Se já estiver cambaleando aos trancos e barrancos, eu costumo dizer assim que a gente tem um gráfico de desafios, nós vamos ter ali mostrando que 95% são problemas que a gente mesmo cria. 5% são aquelas grandes coisas externas, do cenário externo, que vão vir inevitavelmente. A morte de um ente querido, um problema que é intrínseco, né, de um grande problema ambiental, etc., um Covid. Mas os 95 que a gente poderia evitar, a gente está evitando. Essa é a questão. Citou o Thiago, né, que para mim também é uma referência. Então, existem métodos e modelos de treinamento para que você preserve essa máquina maravilhosa que é o cérebro, e você precisa somente de glicose, complexo B, oxigênio e 6 horas de sono para ela poder estar funcionando perfeitamente. Qual o equipamento hoje que nós humanos inventamos que não depende, quer dizer, se alimenta, a bateria é só oxigênio, complexo B, né, e um pouquinho de sono ali para... Não tem. Nada foi criado. Então, ao mesmo tempo, é uma estrutura com bilhões de conexões neurais sensíveis que precisa de ser preservado. Existem técnicas para preservação, né, como ele citou uma delas aqui, independente do lugar onde nós estejamos, ou na situação, se você estiver bem estruturado, aí a questão é como você vai passar por aquilo. A gente deu exemplo aí lá na guerra da Ucrânia, por exemplo, deve ter várias pessoas. E eu tenho certeza de chegar lá, eu vou encontrar uma meia dúzia de pessoas que, apesar da catástrofe toda, né, e está passando por aquilo, são pessoas que estão equilibradas, estão passando, fazendo o melhor possível, como diz o Cortella, enquanto não tem condições melhores de fazer melhor ainda. Então, acho que o grande desafio, né, é que a gente consiga desenvolver técnicas que a gente possa proteger, né, e criar um ambiente saudável, aí, independente dos solavancos. E essa questão da religião eu acho fundamental, é um pilar de entendimento que o ser humano precisa de ter, enquanto, como eu falei, na segunda metade da vida vai ser cobrado muito mais forte. Já que o senhor falou do cérebro, eu quero saber como que o cérebro do Renato funciona na agilidade. Vamos fazer um pinga-fogo com ele? Topa, Renato? A questão é a seguinte, em poucas palavras. Pronto, Renato? Pronto. Podemos? Em poucas palavras. Um avanço. Aquisição de conhecimento. Família. Base. Trabalho. Rapaz, uma paixão. Saúde. Se não tiver,
nada vale a pena. Deus. Ah, é o nosso alfa, o nosso ômega, é o nosso ser superior. Uma perda para a humanidade. Olha, uma perda para a humanidade foram os Mamonas Assassinas, rapaz. Eles eram irreverentes demais. Ali foi uma perda para a sociedade. Um desafio. Entender o ser humano. Um ídolo. Ah, meu pai, Agronegócio. se não tiver, meu amigo, a gente não come. Entendeu? É a base da nossa cadeia alimentar, tá aí. Entendeu? O agro, ele é a base do nosso, do nosso convívio, da nossa razão de existir. As grandes revoluções da sociedade, elas aconteceram com as revoluções da agricultura. É ali que a gente começou toda a evolução, quando o homem começou a plantar. E ele parou de ficar migrando de lugar para lugar. Então, o agro é fundamental para que a gente esteja onde está hoje. Uma mensagem final. Que as pessoas possam ter mais empatia e, se possível, compaixão. Quando você se coloca no lugar do outro, você acaba respeitando mais, entendendo os contextos no qual ele está se expondo ou opinando. Pessoal, eu estive hoje aqui com o Renato, CEO de uma empresa, um laboratório de solo, tá no coração do agronegócio do Brasil, em Sorriso, no Mato Grosso. E agradecer aqui demais aqui o Renato aqui pelo tempo, pela oportunidade super agradável, trouxe para a gente aqui muito da percepção, né, e do olhar que, para mim, por exemplo, foi assim, várias coisas que eu não conhecia, acho que para todos vocês também vai ser, um olhar do outro lado, como está, né, funcionando esse negócio, a gente está preso só no nosso negócio, na nossa visão de mundo. Eu acho que a grande jogada é você abrir a mente, olhar realmente, ouvir todos os lados antes de tomar uma opinião, uma posição sobre qualquer que seja o assunto aí. Um abraço para Obrigado, pessoal. todo mundo aí, Obrigado tudo de pelo bom. convite. Guarda a minha vaga aí em Sorriso, que depois que eu terminar meus projetos, faltando, eu vou para aí. Por favor, venha assim. Pessoal, um abraço para vocês, uma boa semana de trabalho aí e olha, tudo de bom.